Fala galera, como é que vocês estão? Videozinho novo sobre as atualizações do Pi. Eu vou mostrar o que foi feito de novo. Quem está conhecendo a ferramenta agora, no final do vídeo eu vou pôr o vídeo antigo também, que aí você pode ver sobre todas as funções. E quem já está acostumado com o indicador já vai ver o que mudou, uma introdução do que foi feito. Agradecer também o Thiago, membro do grupo, que patrocinou o Gemini Ultra, ajudou demais. Thiagão, muito obrigado. A gente também atualizou todos os nossos bots e as ferramentas. Quem está lá no nosso grupo está usando. Se você não está lá ainda, chega no Telegram. Eu falo com todo mundo, vou falar diretamente com você. A árvorezinha de Natal que tinha aqui em cima, a gente transferiu para esse painel, que ele também é dinâmico. Ele fica todo verde caso o mercado esteja bullish, fica todo vermelho caso o mercado esteja bearish. Foi acrescentado o volume relativo, que é um indicador muito legal, que eu não vou entrar em detalhes para não ficar longo o vídeo, mas você pode pesquisar no chat GPT que ele vai te explicar certinho o que esse indicador faz. Antes, a gente tinha o volatility aqui, que indicava a variação do ativo para você definir quanto seria uma alavancagem saudável para a operação nesse tempo gráfico. Isso foi transferido para cá. E agora de uma forma mais fácil de interpretar também. Ele vai identificar a movimentação do ativo. No caso, eu pus para teste aqui no 4 horas e ele entendeu que está saudável para operar o Bitcoin a 5x no 4 horas. E aí, conforme for se tratando de outros ativos, ele pode diminuir a alavancagem. Os valores de alavancagem recomendados vão ser pequenos. E é o que eu faço. Eu opero com baixa alavancagem. Agora, quem está acostumado a fazer scalp e trabalhar certinho com stop, com certeza vai achar que esses valores que ele mostra aqui são muito pequenos. O VPVR, ele vinha muito aqui para frente, em cima do gráfico. Ele agora vai ficar menor, mas vai funcionar igual. A diferença é que ele não vai ficar vindo mais aqui na frente, para aproveitar melhor o espaço do grid do TradingView. Agora o indicador de fundo, topo e base de preço também ficou um pouco mais bonito. Antes era só um escrito, às vezes era até difícil de ver. Agora ele está mais bonitinho. O de RSI foi aprimorado. Essas faixas no fundo é o ADX, que é um outro indicador muito potente que foi feito para confluir com o fundo vermelho. Quando o ADX conflui com o fundo vermelho e os outros indicativos de queda, são confluências que ajudam a gente a defender uma tese. O VWAP foi adicionado também, que é um indicador para curtíssimo prazo, que indica o preço que o Smart Money está pagando no ativo, e ele também fica verde caso esteja comprador. Topo e fundo de FVG, que ajuda a encontrar também uma trading zone para operar com suporte e resistência bem definido, principalmente quando o FVG conflui com os suportes e resistências do Pi, que já são muito assertivos. E também foram aprimorados. Aqui continua igual, que é um indicador de tendência, né, que mostra uma reversão de curto prazo, caso aconteça, mas também, como todas as confluências, sozinha não significa nada, precisa de outros indicativos para tornar ela plausível, é apenas um fator de confluência. Aqui embaixo foi aprimorado também. Isso aqui mostra a maioria das confluências apontando para short, no caso porque está maior o número vermelho do número verde. E basicamente é isso. Agora, na continuação do vídeo, eu vou pôr o vídeo anterior para quem ainda não conhece o Pi Indicator por completo. E qualquer dúvida, chega lá no Telegram, vamos trocar aquela ideia. Quem opera pela BingX tem acesso ao grupo VIP, ao bot, aos alertas que a gente emite lá. Tamo junto. A partir do momento que eu envio o link após a compra, você vai cair nessa janela aqui. Aí não tem erro, é só clicar em adicionar aos favoritos. Em inglês está Add to Favorites. E aí já vai aparecer no seu TradingView. Agora, dentro do TradingView, aqui em Indicators, já vai aparecer aqui nos seus favoritos. Aí é só ativar ele. Assim que ativa o Pi Indicator, ele aparece esse monte de informações aqui. Aí, para ficar o título menor e mais bonito, é só remover
esses pontos aqui, que aí ele já fica com o título certinho de novo. É só ativar e desativar através do olhinho aqui. Eu inicio o treinamento no gráfico mensal do Bitcoin da BingX, que eu também recomendo, se você opera pela BingX, vir aqui e fazer logon na sua conta, antes de tudo. Com a BingX logada na sua conta, as suas operações vão aparecer na tela do TradingView. Inclusive, eu estou com uma operação aberta no Bitcoin aqui, ó, já aparece tudo aqui, e com a ajuda do Pie Indicator, você pode, quem sabe, até mover suas ordens para os pontos que o Pie Indicator indica. E aí fica bem mais didático. Mas eu vou deixar a minha deslogada aqui para ficar mais limpa a tela e a gente falar só do indicador. Esse aqui é o gráfico mensal do Bitcoin da BingX e eu escolho ele porque ele começa em abril de 2020. É um gráfico pequeno. Dessa forma, ele vai mostrar poucas informações. E aí, conforme eu for descendo os tempos gráficos aqui, ele vai aparecendo mais coisas. A gente vai falar de todas elas. O Pie Indicator, ele foi criado baseado em vários indicadores que já existem e outros que eu criei. Eu escolhi o Banda de Bollinger como base do Pie Indicator, porque é um indicador que eu gosto muito, que seriam essas linhas alaranjadas com essa branca no meio. Como que é interessante usar o Banda de Bollinger? Normalmente, quando o gráfico toca na parte superior, a maior probabilidade é que ele desça e teste a média. Aí no caso do mensal aqui do Bitcoin, ele testou a média, bateu e voltou. Só que nesses pontos, ele sempre tende a formar suportes e resistências. Olha aqui, quando ele tocou no banda de Bollinger inferior, ele já voltou a subir nessa região. Tocou em cima de novo, desceu, usou ele como resistência o tempo todo aqui e foi descer novamente aqui e tocar a região de baixo. Então, o banda de Bollinger, no caso aqui no mensal, ele é um indicador de resistência e suporte, sendo as resistências pontos interessantes para abertura de shorts e os suportes pontos interessantes para abertura de longs. E a gente também tem aqui um indicador de tendência, que é essa linha vermelha, que no caso aqui indica short, queda, e quando ela fica verde, ela já indica alta. E aí, desde então, o Bitcoin no mensal segue indicando alta. Ou seja, mesmo com todo esse período de queda, no mensal, ele ainda está indicando alta para longuíssimo prazo. Porém, para curto prazo, a gente vai ver em outros tempos gráficos que ela já mudou de cor. Ele também mostra sinais de compra e venda. Tanto que aqui no mensal pode ver que depois que ele deu o sinal de compra, o Bitcoin foi embora para cima. Só começou a corrigir aqui. Ele também tem esse fundo verde, que também é um indicador de tendência. Em outros tempos gráficos a gente vai ver o fundo vermelho. Sempre o verde vai indicar alta e o vermelho indicar baixa. Aqui nós temos essa árvore de Natal. Isso também faz parte dela, que são indicadores de sentimento. Eles buscam ativos correlacionados com o Bitcoin e o mercado cripto. E quando essa árvore de Natal está mais colorida de verde, indica que o cenário está bullish, ou seja, o cenário está de compra. E aqui a gente vê que está bem mesclado, ele tem pontos verdes e pontos vermelhos. Todos esses nomes aqui são outros gráficos que impactuam no movimento do Bitcoin. Então a gente tem o vermelho bem predominante. Aqui a gente tem essa bandeira up e down. Normalmente, quando o mercado está com tendência de alta, a plaquinha verde aqui se destaca mais que a vermelha, e a vermelha vai desaparecendo. Ou seja, a gente já vê fortes indícios de bear market, de mercado de queda, no mensal. O Bitcoin, desde que o Pie Indicator foi criado até julho, ele só mostrava isso tudo aqui verde no mensal. Isso aqui nem aparecia. A partir do momento que começou o primeiro sinal vermelho no mensal do Bitcoin,
que foi no dia 31 de julho, o Bitcoin só caiu. E isso serve de exemplo de como é potente os alertas no gráfico mensal. Então, tem até um vídeo meu no YouTube que eu fiz no dia 1 de agosto, que mostra exatamente quando o Pi Indicator começou a ficar vermelho aqui em cima. E desde então, o Bitcoin só caiu. Agora eu vou diminuir para o gráfico semanal, ele já vai trazer mais informações. No semanal, a primeira coisa que eu queria destacar é esse sinal de topo. No dia 16 de dezembro de 2024, o Pi Indicator deu o sinal de topo. Esse sinal de topo é um dos indicadores mais assertivos de ciclos do Bitcoin. E desde que foi plotado esse sinal de topo aqui, olha o tempo que essa região serviu de resistência. Então, quem operou short partindo dessa região aqui, teve só o rompimento no dia 30 de junho de 2025, que durou super pouco. Foi só uma série de short squeezes aqui para o mercado continuar caindo. Ou seja, um forte indicativo de topo do Bitcoin. O que aconteceu esse ano de 2025? Num geral, na maior parte do tempo, o spot parou de comprar e o Bitcoin ficou liquidando na região de topo, fazendo short squeeze e flushes, né? Porque com a ausência do spot, quem dominou o mercado cripto e principalmente o Bitcoin foi as apostas do mercado de futuros. E o ano todo, praticamente, o Bitcoin ficou sem volume, operando em topo. Aí agora ele começou a corrigir, né? Então a gente perdeu aqui essa linha azul, que é a média de 50. Essa linha aqui é a média de 50. Ela serviu por muito tempo como suporte no gráfico semanal. E a gente perdeu a média de 50 no semanal e agora ela funciona como resistência. E isso também vale para qualquer média que o gráfico venha a respeitar. Às vezes eu deixo ativo aqui, ó, a média simples, só para mostrar como funcionam as médias. No caso aqui, eu estou com a média simples. Eu vou mudar aqui o gráfico para o diário. Aqui eu tenho a média simples de 30 no diário. Olha como ela funciona como uma resistência para o Bitcoin já faz um bom tempo. Sempre que ele testa ela, ele perde ela para baixo. E no Pi Indicator, a gente deixa por padrão a média de 50, que é essa linha azul. Então a gente já falou sobre o indicador de topo e as médias, como elas funcionam. Você pode tanto usar a média de 50, que ela é padrão do Pi, como configurar uma média a seu critério aqui, que isso no meu canal do YouTube eu falo praticamente todo vídeo sobre isso, que vale a pena você acompanhar as médias para ver se os ativos estão em tendência de alta ou baixa. Junto com esse indicador de topo, às vezes você pode ver uma outra informação que vem dele também, que é o indicador de base. Então você pode ver escrito topo, base e fundo. Que em alguns casos, por exemplo, no diário, olha só, ele indicou fundo aqui. E desde que ele indicou fundo, ainda não foi rompido. Foi indicado fundo no dia 21 de novembro e já é dia 23 de dezembro e esse fundo ainda não foi rompido. Ou seja, olha a segurança para trade que esse indicador dá. Pode ser rompido? Pode. E a gente trabalha com probabilidade. Nada, nenhum indicador vai dar uma resposta 100% assertiva. Mas com as confluências do Pi, a gente consegue reforçar com vários indicadores e montar uma tese. Outra coisa bastante importante que tem aqui no Pi é esse indicador lateral, que é o VPVR. Ele é um indicador de volume por região, que funciona assim. Por exemplo, agora ele está numa região de VPVR, que nesse caso, como ele está acima, ele tende a usar isso aqui como um suporte para testar aqui e seguir subindo. Se ele romper aqui, ele vem para cá. Agora, se ele perder aqui, ele vai para baixo. Então, quando tem vários indicativos, esses espaços vazios de VPVR
são pontos em que o gráfico tende a passar reto e não ir subindo devagarzinho. E quando tem essa região mais densa de VPVR, que é essa região mais preenchida, o gráfico tende a demorar mais para passar. Ou seja, região vazia de VPVR, o gráfico passa reto. Região cheia, ele briga até romper. Ou seja, aqui embaixo se tornou uma resistência para ser rompida. Temos uma resistência aqui e um suporte aqui, baseado no VPVR. Ou seja, o gráfico tende a trabalhar nessa região. Para ajudar o VPVR, o pai também oferece essas linhas de suporte e resistência. Nesse caso, a gente vê que essas linhas estão confluindo exatamente com o VPVR, que torna essa região de suporte e resistência do Bitcoin mais difícil ainda de romper. E aqui para baixo, a gente vê que não tem mais nada. Isso valida a tese que está mais fácil romper para baixo do que para cima, porque o pai ele vai sujando as regiões gráficas. Ou seja, onde tiver mais coisa na frente, mais ele vai sofrer para ultrapassar. E lugares que tem pouca coisa na frente, ele tende a passar reto. Então, claramente, aqui a gente tem uma tendência de baixa, a gente tem sinal de venda, a gente tem outro sinal de venda, e por que tem o sinal de venda que é um S e o sinal de venda que é o sell? Porque são dois algoritmos diferentes, ou seja, são dois cálculos dizendo ao mesmo tempo que o Bitcoin tende a cair. Outra informação importante também que o pai plota, que ele desenha no gráfico, é o RSI, o topo de RSI. Quando aparece essa linha no topo, escrito RSI, significa também um sinal de topo, ou seja, uma resistência. Essa linha do RSI também pode aparecer na parte de baixo, indicando um suporte. Como funciona o RSI? O RSI ele funciona de 0 a 100 e se torna um topo de RSI quando ele chega no número 80. E aí ele vai passar essa linha aqui. E quando ele chega abaixo de 20, ele vai, em alguns outros casos, né, no caso aqui ele não apareceu porque não chegou ainda no fundo do RSI. Se ele encontrar um fundo do RSI que é abaixo de 20, ele vai escrever aqui RSI e a linha também, formando uma trading zone nessa região. Aqui no gráfico semanal, fica bem fácil de ver o fundo vermelho com a linha vermelha indicando queda. Aqui a gente tem os dois sinais de compra confluindo e ele começa a subir, o fundo fica verde e a linha fica verde. Ou seja, vários fatores indicando para a mesma direção. Se você vê só uma bandeirinha escrito buy, é um sinal de compra, mas se você vê uma bandeirinha com o Bzinho, fundo verde e linha verde, são vários indicativos completamente diferentes apontando para a mesma direção. Agora a gente está no gráfico diário. No diário a gente tem aqui um exemplo legal, que a gente vai falar sobre ele agora, que é esse fundo alaranjado. Esse fundo alaranjado, ele indica explosão. Quando fica alaranjado, ele pode explodir para qualquer lado. E como que a gente pode prever, tentar acertar para que lado que ele vai explodir? Com as outras sinalizações de tendência. Nesse caso aqui, a linha azul, que é a média de 50, está apontada para baixo. A linha vermelha está apontada para baixo. O gráfico está vindo lá de cima com uma bandeira de baixa aqui, né? E o que aconteceu? Depois desse sinal laranjado, ele explodiu para baixo. E aqui ele está fazendo essa mesma formação abaixo das resistências, tornando mais plausível ele até vir aqui nessa região dos 90 mil para seguir descendo, confirmar no VPVR, porque aqui a gente tem a força do VPVR também, e seguir descendo. Mas isso não tem como dar 100% de assertividade. Por quê? Se ele fizer esse movimento, romper essa resistência e se estruturar aqui em cima, ele pode buscar regiões mais altas. Então, por que é tão importante essas linhas de suporte e resistência, que vocês podem até usar para ajudar ela, o Fibonacci? Quando uma linha de suporte e resistência conflui com o Fibonacci, com o Fibo, ela se torna mais forte ainda.
Ou seja, aqui a tendência é que segure aqui e desça. E se romper essa região e estabilizar acima, a gente tem um pivô de alta aqui e um pivô de baixa aqui. Vamos no 4 horas agora. No 4 horas, a gente tem uma coisa muito interessante acontecendo, que é um sinal de que as análises no gráfico de 4 horas já estão inválidas, porque os suportes e resistências do pai se encavalaram aqui, e aí tem outro encavalado aqui com essa linha amarela, tornando essa região aqui uma resistência muito forte. A tendência é ele vir aqui na região dos 88 mil e continuar descendo. Agora, se ele romper, segurar aqui, ele pode parar nessa outra aqui. Se romper, ele pode fazer um pivô aqui. E eu estou repetindo tanto essa questão de rompimentos, porque é assim que a gente mede as confirmações. Se o gráfico passou reto dessas linhas, voltou nelas e segurou, aqui é um ponto interessante de entradas de long. Aqui, se ele confirmar de novo, é outro ponto interessante para entradas de long. Pivô de alta, ou seja, fez 2 pivôs de alta. O que é mais plausível? Ele vir aqui e rejeitar, fazendo um pivô de baixa e dando uma ótima oportunidade de short. Olha aqui um outro exemplo do fundo alaranjado. No 4 horas, isso aqui eu até fiz um vídeo no YouTube sobre isso. Ele fez o fundo alaranjado aqui. No 4 horas a linha estava verde. O banda de Bollinger estava apontado para cima, a linha verde apontada para cima. Ele explodiu para cima, buscou aqui a banda de Bollinger e deu 2 sinais de venda. E desceu de novo. A tendência majoritária está baixista. Então, a maior probabilidade é que essas esticadas de alta sejam menores do que as esticadas de baixa. Ó, aqui a gente tem um outro exemplo do fundo alaranjado. Ele ficou alaranjado aqui e estourou para baixo. Outra coisa importante do pai são essas demarcações aqui de área de venda e área de compra. A gente está no gráfico de 4 horas. O gráfico está muito comprimido, mas por enquanto a melhor região para abrir short seria na região dos 93 mil. E a melhor região para abrir long seria nos 84.400, cravando uma trading zone para você operar nessa região. E por que isso é tão importante? Porque se você entra numa resistência ou em um suporte, o seu stop fica bem mais curto. E por isso que a galera brinca tanto lá no grupo, o pai não vai ser estopado, o pai não vai ser estopado, porque normalmente minhas operações são todas fundadas no gráfico de um dia. E aí depois eu acompanho pelo de 4 horas. Então, se o mercado passar essa região aqui, eu vou tomar um stop. Mas a maior probabilidade é que ele trabalhe aqui dentro. E se você faz uma entrada nessa região aqui, você está no meio do caminho. Olha o tamanho do seu stop e olha o tamanho do seu provável lucro ou take profit. O que é importante no trade é você sempre pegar os extremos das ondas para você não ficar preso no meio do caminho. Vou descer mais um pouco para a gente falar um pouco das outras linhas. No gráfico de 1 hora, que eu praticamente não uso, mas quem gosta de operar scalp, a gente tem mais algumas novidades. Esse heavy time, ele é baseado em horários de entrada ou saída de liquidez agressiva, que seria abertura de mercados e assim vai. Olha como o mercado estava numa direção, quando deu o heavy time ele subiu e depois desceu. Então isso é só uma notificação, se você estiver operando, quando chega nesses horários, é bom você ficar atento.
Se você pretende abrir uma operação e você está perto de um horário de abertura e fechamento de mercado, às vezes compensa esperar um pouco para ver o que vai acontecer depois da abertura e pegar a continuação do movimento. Inclusive, o bot do nosso grupo VIP também informa esses horários, que são horários de reversão de tendência. Então, é só uma notificação mesmo para ficar atento. E a gente vê aqui no gráfico de uma hora. Olha como a árvore de Natal já está mais verdinha, olha como o sinal AP está mais verde. E aqui também, no uma hora, ele apareceu esse númerozinho pequeno. Isso significa o tanto de confluências de long, de compra, que o indicador encontrou. E ele não aparece sempre, esse númerozinho, mas às vezes também, se o caso for tendência de venda, ele pode aparecer aqui ao lado uma bandeirinha vermelha com um número. Então a gente, apesar de estar todo o cenário voltado para a queda, o gráfico de uma hora está indicando um pequeno repique que quem quiser operar contra a tendência, que é arriscado, tem a probabilidade de chegar aqui até os 88.600, que seria a resistência do gráfico de uma hora. Olha só, tem uma trading zone aqui até esse suporte dos 87 mil, e se ele romper e fazer um pivô aqui, a gente pode ter o início aí de um repique maior de alta. Olha como é importante respeitar essas linhas do pai. Ele está trabalhando dentro da linha amarela, que também conflui com a linha alaranjada aqui, e conflui com o VPVR. Olha. Então aqui a gente tem uma área que o gráfico de uma hora pretende continuar trabalhando. E uma outra coisa que a gente tem também no pai é o mapa de calor. Quando eu tiro o zoom dele, ele começa a marcar essas regiões aqui, tá vendo? Que são regiões de compra e venda também. Ó, conforme tiro o zoom, ele vai ficando cada vez mais forte. E isso ajuda o VPVR, porque o VPVR, ó, como ele pega uma região muito pequena. E quando esse mapa de calor conflui com o VPVR, ele também mostra as regiões em que o gráfico tende a trabalhar com mais força. Seriam os pontos de entrada e saída de suportes e resistências. Então, se a região está bem mais escura, é uma região que tende a ser um suporte ou uma resistência. E se a região está mais clarinha, olha como o gráfico passa reto por aqui. Ele não para muito tempo. Agora, olha por aqui, como ele fica brigando, ó, por muito mais tempo. Então, a gente também tem um mapa de calor no Pi. Outra coisa muito importante, em tempos gráficos menores, são esses números que ele gera aqui de volatilidade. Aqui, ó, no Bitcoin ele está marcando uma volatilidade de 3,85% no uma hora. Então, se você abrir uma operação de scalp a 30x, está quase 4%, você já está correndo o risco de ser liquidado em uma hora. Agora, se você abre uma operação a 10x, você já está mais seguro. Agora, se você pega um ativo mais volátil, por exemplo, a AVE, que está passando por uma votação nesse momento, ó, no uma hora, o volatility da AVE está 22,55%. Isso significa que, se você operar a 4x, numa operação de futuros, a 4x você já está correndo o risco de ser liquidado. Aí a gente tem também essa linha amarela, que ela funciona como um imã. E aqui você pode ver que ela conflui bem com o VPVR, e sempre que o gráfico estiver trabalhando acima dessa linha amarela, ela vai funcionar como um suporte. O gráfico tende a bater nela e voltar. E se o gráfico estiver trabalhando abaixo dela, ela funciona como uma resistência. Ele tende a bater nela e voltar. E se ele faz um pivô nela, também é um ponto seguro de entrada. Como ele pode também fazer um pivô para baixo, caso ele rompa, toque nela e faça a confirmação. Aqui a gente tem um ponto de short interessante. Ó, aqui a gente também tem um exemplo numa hora de fundo do RSI. E olha que interessante.
Ele marcou o fundo do RSI e ao mesmo tempo tocou na banda de Bollinger. E daqui ele rebateu para cima. Foram dois indicativos de fundo na mesma região, um reforçando o outro, dois algoritmos totalmente diferentes. Aí no 15 minutos não tem mais muita novidade também. Todas as informações a gente já falou. O interessante do 15 minutos é que o mapa de calor fica bem mais forte e o VPVR fica bem mais fraco. Olha a região que o VPVR atua. E aí, para ajudar, a gente tem o mapa de calor. Olha como é interessante região de suporte e região de resistência. Nesses pontos seriam as melhores trading zones, os melhores pontos para comprar e vender. No 15 minutos, ele também deu aquele sinal de base de preço que a gente falou no começo da aula. Ó, e bem aqui na base de preço ele disparou para cima. Também é um indicativo que, se tiver somado a outros, é importante de se observar. Uma coisa muito importante do Pie Indicator é que o chat GPT e as inteligências artificiais reconhecem praticamente todas as funções do indicador. Se você tira um print da tela do Pie e cola no chat GPT e acrescenta mais algumas informações no prompt, ele vai te ajudar a decidir. E uma dica que eu quero aproveitar para dar também, principalmente para quem paga essas inteligências artificiais. Quem usa no Free também vai ser um pouco mais restrito, porque ele acaba depois de um tempo te bloqueando, mas você pode agregar a análise do Pie Indicator a uma análise gráfica macro. Então você cola o gráfico do Pie Indicator, por exemplo, e faz uma pergunta no prompt. Quero que você busque as informações mais atuais hoje do mercado cripto, se aconteceu alguma coisa, se teve alguma notícia importante ou algum dado econômico. E me traga um ponto de entrada interessante. E aí você vai acrescentando de acordo com o dia, se o Bitcoin está subindo, está descendo, que o chat GPT vai mesclar a análise do Pie Indicator com a busca que ele vai fazer na internet de informações macro. Beleza? Essa dica é boa, não se esqueçam. E aí, recapitulando, uma coisa muito importante, que eu vou voltar a falar sobre ela para não deixar passar. Olha aqui todas as linhas e o VPVR sendo escritas acima do gráfico. Olha quantas confluências a gente tem aqui de uma resistência. Isso reforça a tese que o gráfico tem muito mais dificuldade para subir do que para descer. E aí as funções do Pie Indicator são essas. É muito importante operar a favor da tendência nos tempos gráficos mais altos. E se for optar para operar contra a tendência, usar os suportes e resistências como pontos interessantes de entrada e saída, para tentar trabalhar nessa região aqui. E a gente está num momento de repique, porque olha, numa hora a árvore de Natal está toda verde, o sinalzinho up está bem verde forte, aqui embaixo está verde, e o down ele praticamente não está aparecendo. E aqui a bandeirinha está verde também. Então a gente está vivendo, neste exato momento, um repique do Bitcoin. Por que que é um repique? Porque ele só aparece no gráfico de uma hora. Nos tempos gráficos maiores, todos eles indicam que o mercado vai continuar caindo. Ou seja, é uma operação de extremo risco, porque a qualquer momento ele pode rejeitar isso tudo aqui e romper para baixo. Eu não gosto de operar repiques. Eu prefiro esperar um pouco e, se caso ele vir até aqui em cima, aqui eu vou colocar minha ordem para pegar um short, por exemplo, que aí é muito mais plausível e seguro eu operar daqui para baixo, respeitando a tendência majoritária. E é isso. Pie Indicator está aí, espero que você faça bom uso, que tenha bastante lucro. Com o Pie Indicator fica muito mais fácil de identificar topos e fundos de mercado.
principalmente fazendo parte do nosso grupo VIP, porque lá você vai receber os alertas e um relatório de cada ativo, e aí quando você abre ele aqui no Pi Indicator, você vai encontrar o melhor ponto de entrada. E qualquer dúvida, estou à disposição, pode contar comigo, é só me chamar lá no grupo, e qualquer dúvida, a gente esclarece. Fechou? Abraço, tamo junto.